Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de engenharia de software e agora nós vamos tratar de modo rápido e direto de um assunto muito importante, tipos de requisitos. Então já vai dando seu like aí e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Os dois principais tipos de requisitos são os funcionais, da sigla RF, e os não funcionais. O último tipo vou apresentar, mas não é tão importante, tão conhecido. Os principais são esses aqui. Os funcionais, então, contemplam as funcionalidades do sistema mais próximas ao negócio. Então, contemplam os serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema vai reagir a uma entrada específica. Vocês lembram que os algoritmos dependem de entradas, o sistema faz um processamento e temos a saída. Então, nós temos o comportamento em determinadas situações. Já os requisitos não funcionais, os RNFs ou requisitos de qualidade, são aqueles que têm restrições sobre serviços ou funções ligadas ao tempo de resposta, a restrições. Não está ligada diretamente ao negócio do sistema, mas sim ao comportamento, à usabilidade, à questão do processo, à linguagem utilizada e aos padrões. Eu vou dar exemplos e vai ficar muito mais claro para vocês. O terceiro tipo é o dos requisitos inversos. O que é isso? É o que o sistema não fará, o que ele não terá. Então, teremos condições que nunca devem ocorrer. Isso vai deixar muito claro aos desenvolvedores questões que eles devem se preocupar para que o sistema não atinja aquela ou outra condição. Por exemplo, o sistema não deve debitar da conta do cliente sem ter feito o saque com sucesso. Isso, por exemplo, no caixa eletrônico. Então, os desenvolvedores vão ter que pôr um sensor ali no final, fazer tudo transacionado. Então, se não tem o saque, não vai fazer nenhum cálculo anterior, por exemplo. Outro ponto, por exemplo, não terá integração com o módulo de recursos humanos. Então já está sendo dito que não vai ter essa parte, então os desenvolvedores já colocam fora do escopo. Isso é legal, porque mostra o que não terá, vai delimitar bem o sistema. Os requisitos funcionais, então, são aqueles que contemplam funcionalidades, como eu disse, e como exemplo, nós podemos relatar cálculo de juros, no caso de uma fatura atrasada, cálculo de salário, emissão de um boleto para pagamento, somar total de um pedido, fechar o pedido. Veja bem que a gente não está falando aqui fazer em Java ou clicar ou fazer um formulário do tipo aba. Aqui nós estamos bem ligados ao negócio, aos desejos, às necessidades do meu cliente desse sistema. Já os requisitos não funcionais, por sua vez, definem então propriedades e restrições do meu software, como confiabilidade, tempo de resposta. Tem um vídeo aqui sobre confiança de sistemas, já podem também assistir. E também questões de requisitos de armazenamento. Nós podemos colocar como requisitos não funcionais ainda questões de linguagem de programação, frameworks, qual ferramenta de desenvolvimento, qual IDE, ou método de desenvolvimento específico. Os requisitos não funcionais, eles são muito importantes e demandam desenvolvimento também complexo, então às vezes eles podem ser mais críticos que os requisitos funcionais. Aqui eu tenho uma categorização dos meus requisitos não funcionais, então nós podemos ver aqui nessa árvore que eu tenho requisitos de produto, e aí eles vêm em relação à eficiência, em relação à facilidade de uso, desempenho, espaço, confiança, portabilidade e outros aqui, ó, por exemplo, os organizacionais, questões de entrega, de implementação, de padrões e também requisitos externos, como a parte ética e também de interoperabilidade. Sobre ainda os requisitos não funcionais, eu vou dar mais exemplos. Por exemplo, de produtos, portabilidade. Então, se ele vai funcionar no iOS ou no Android, no caso mobile, se tem uma determinada confiabilidade. Então, tudo isso está colocado aqui em requisitos de produtos. Nós temos a questão da usabilidade,
muito atual, né? Hoje em dia está sendo muito demandado isso daqui. Nós temos uma playlist aqui no canal de IHC que aborda de modo extenso essa parte de usabilidade, requisitos de eficiência, quantas requisições o sistema deve processar num determinado tempo, então ele não deve ser lento, tudo isso vai ser indicado aqui. E depois deve ser medido. Vocês lembram que a gente tem que ter métricas para verificar, validar se os requisitos estão sendo atendidos. Aqui também eu tenho confiabilidade, que eu coloco a disponibilidade, ou seja, um exemplo de 99% do tempo o sistema deve funcionar, que é uma disponibilidade bem alta, então um sistema que deve estar grande parte do seu tempo em funcionamento. Isso vai demandar uma rede muito boa, computadores, servidores também muito bons, com redundância e por aí vai. Mais requisitos não funcionais, questão de portabilidade, que eu já falei para vocês, requisitos organizacionais, então o produto deve seguir políticas e procedimentos corporativos, requisitos então de implementação, em qual linguagem o sistema deve ser feito, nesse caso está solicitando a linguagem Java, requisitos de padrões, nós devemos usar uma programação orientada a objetos, numa plataforma A, então tudo está sendo muito bem especificado aqui. No caso de uma licitação, que o governo ou alguma empresa pede um orçamento e contrata empresas de desenvolvimento, vai ter esses requisitos muito bem especificados para ter um preço comparável de duas ou mais empresas. Aqui eu também tenho requisitos externos, requisitos de interoperabilidade, é uma palavra grande, complexa, mas relacionada à comunicação entre os sistemas, que deve ser feita de modo adequado, deve fluir muito bem. Requisitos éticos, o sistema não apresenta aos usuários quaisquer dados de cunho privativo, a gente deve observar também a linguagem a ser utilizada para não ter nenhum problema de constrangimento ao usuário. Também nós podemos ter requisitos legais, atendendo a padrões, a leis, a famosa e atual LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são normas que o sistema deve seguir. Por exemplo, também a questão de acessibilidade, que é uma lei no Brasil. Então, tudo isso deve ser visto no desenvolvimento. Ah, mas é muita coisa que eu tenho que verificar. Realmente, por isso que o software, o desenvolvimento em tecnologia da informação, tem o seu preço aí razoável, e um sistema, por mais simples que seja, ele tem que ter várias condições e restrições sendo verificadas. É isso então, pessoal, espero ter ajudado aí nessa questão da parte dos tipos de requisitos. Eu gostaria de agradecer ainda a audiência de vocês, pedir novamente o like e que se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, um abraço.